Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ligações covalentes e a ideia é que nós temos sequência aí, ao tópico de ligações interatômicas primárias. Né? O meu nome é Guilherme, bom, e vamos aí direto ao vídeo, né pessoal? Bom, qual a diferença, pessoal, entre ligações iônicas e ligações covalentes? Bom, caso vocês não tenham visto aí, eu postei um vídeo anteriormente sobre ligações iônicas. Se tiverem alguma dúvida, podem consultar esse material aí para a gente poder dar sequência ao tópico, tá? Bom, enquanto nós tínhamos aí troca eletrônica nas ligações iônicas, né? As ligações covalentes são ligações entre átomos que dividem elétrons, né? Com o objetivo de completar a camada de valência. Essas ligações tendem a ser muito fortes e muito localizadas, que também é uma característica diferente em comparação tanto com as ligações iônicas quanto as ligações metálicas que a gente ainda vai ver num próximo vídeo. Tá? Bom, quando a gente relembra aí, dessa estruturação aí dos sólidos cristalinos, que vai ser o tópico, do direcionamento do vídeo de hoje, né? Então eu vou tentar tratar essas ligações do ponto de vista dos materiais sólidos, tá? Substâncias sólidas. Bom, nós falamos já das iônicas, né? E o caráter específico delas, podem consultar o vídeo anterior. E hoje nós vamos falar especificamente das ligações covalentes, né? Essas ligações são obtidas a partir de um grupo específico de átomos, né? Vou mostrar isso para vocês na tabela periódica. Né? Normalmente, ligações covalentes estão presentes em materiais poliméricos, tá? Envolvem elementos não metálicos. Tá? Esses átomos envolvidos compartilham elétrons, né? Ambos ficando estáveis, né? Com a camada mais externa completamente preenchida. Tá? Então, um exemplo aí, além de polímeros, é o diamante também, que forma esse tipo de ligação. Tá? Bom, só para relembrar, nós também temos ligação covalente em líquidos e em gases, tá? No caso dos líquidos, na água aqui, e no caso dos gases, por exemplo, o dióxido de carbono. Para o tópico da aula de hoje, a gente vai focar na parte dos materiais sólidos, tá? Como, por exemplo, aí, uma estrutura cúbica de face centrada formada por átomos de carbono. Tá? Vamos entender aí como que isso se correlaciona e como que essas ligações estão relacionadas. Né? Bom, novamente, é importante que a gente relembre aí aspectos relacionados à eletronegatividade. Eu expliquei um pouquinho aí desses conceitos no vídeo anterior. Se quiserem, podem consultar aí para relembrar. Tá? Bom, mas os sólidos covalentes típicos são obtidos pelos átomos do grupo 14, que é o antigo grupo 4 aí, da tabela periódica. Ou combinações de átomos próximos a esse grupo. Tá? E são eles o elemento carbono, silício, germânio e o estanho, o boro e o nitrogênio. Também fazem esse tipo de ligação. Tá? Então vamos pensar aí a respeito de alguns sólidos covalentes. Aqui no caso, eu trouxe o exemplo do nitrato de boro, tá? E do nitrato de alumínio. Tá? Então, nitrato de boro, um sólido cristalino formado pela união do nitrogênio e do boro, ele tem algumas configurações aí, arranjos cristalográficos, entre eles hexagonal e cúbico, como a gente pode ver à esquerda e à direita aqui. E essa aqui é uma imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura. Eu tenho à esquerda diamante monocristalino e à direita eu tenho nitreto cúbico de boro, tá? Em pó. Eu vou mais para frente explicar melhor para vocês como é que funciona esse tipo de técnica, tá? Isso aqui é importante só para vocês terem uma ideia de como que eu visualizo, esse tipo de material. Tá? E eu tenho aqui nitrato, de alumínio, união dos elementos nitrogênio e alumínio. Tá? Esse sólido ele costuma se organizar numa forma hexagonal compacta, E aqui eu tenho uma fotomicrografia obtida por microscopia eletrônica de varredura da superfície de nitreto de alumínio. Então aqui a gente pode observar essa imagem. O link para esse artigo aqui, pessoal, eu vou deixar nas descrições do vídeo, tá? E vou compartilhar com vocês aí no grupo ou mesmo por e-mail, para caso vocês tenham interesse em ler esse artigo, ele é totalmente português, eu vou disponibilizar para vocês complementarem o conteúdo relacionado à disciplina.
tá? Seguindo, pessoal, eu gostaria de tratar aqui com vocês a respeito do carbono, né? Então, carbono é um bom exemplo, né, de um elemento que forma a ligação covalente, né? Ele possui 4 elétrons, né, e portanto ele possui a estrutura do gás hélio, tá? Que é a estrutura 2s2, 2p2, tá? Só que na verdade, né, o que a gente observa no caso do carbono é que ao invés de ficar separado como orbitais sp, nós temos o que é chamado de hibridização, tá, do carbono, tá? Mas o que é essa hibridização, tá? Quando a gente pensa aqui no caso do diamante, né, que é constituído exclusivamente por carbono, tá? Eu tenho aí os orbitais para esse sólido, né, o diamante, os orbitais sp, eles combinam e geram uma configuração eletrônica 4sp3, tá, para o caso do carbono. Todos esses elétrons são encontrados nesse orbital híbrido, que é o sp3. Tá? Agora, o carbono ainda quer completar sua camada de valência. Tá? Ele ainda tem interesse em completar essa camada de valência. Tá? Porque nesse caso ele necessita de 8 elétrons, né? E o carbono possui 4, como a gente comentou anteriormente, está exemplificado aqui na imagem. Né? Se ele compartilhar cada um desses orbitais sp3 com um átomo vizinho de carbono, tá? Então aqui, ó, se ele começar a compartilhar esses orbitais sp3 com um átomo vizinho, tá? Ele irá completar essa camada de valência. Então ele tem aí a camada completa em função dessa estruturação. Tá? Então a ligação carbono-carbono tende a ser, ao menos no diamante, né, no caso do diamante, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tetraédrica. Tá? Cada um desses orbitais aqui, sp3, tá? ele será compartilhado, né, pelos átomos de carbono da vizinhança, que possuem seus próprios orbitais. Tá? E assim, né, se a gente pensar em termos desse carbono aqui que está no centro da imagem, ele vai completar, tá, a sua camada de valência com 8 elétrons. Tá bom? Então, isso aqui é o que é um exemplo, né, da hibridização, tá, do carbono. Tá? É isso que eu queria comentar com vocês. Agora aqui eu quero conversar um pouco a respeito da diminuição do caráter covalente, né, e da energia de ligação em função, né, do aumento do período, né, na tabela periódica. Né. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Bom, algo bastante simples. Tá? Seguinte, a partir do ponto que eu começo a descer, tem essa seta aqui, né, à direita, né, do grupo 14, a partir do momento que eu começo a descer ou aumentar o período aqui na tabela, eu tendo, né, a ter menores energias de ligação covalente. Por quê? Porque esses orbitais eles vão tender a se misturar, né, e o sistema vai começar a ter um caráter mais metálico em comparação com um caráter covalente. Tá? Por que essa energia de ligação diminui, né, conforme eu vou abaixando aí, né, o período, aumentando o período, né, abaixando aí, né, as linhas da tabela periódica, né? Porque, né, os elétrons, né, se tornam cada vez menos localizados, né? Então ele passa aí de uma configuração covalente, no caso do carbono, bastante forte, para uma configuração praticamente metálica, no caso do estanho. Tá? Então, por exemplo, no carbono, a gente tem o ponto de fusão, tá, próximo aí de 3.500 graus Celsius, enquanto que no silício eu tenho 1.400 graus Celsius. O germânio, por sua vez, 940, desculpe, tá? E o estanho, 230. Né? O motivo pelo qual eu vou diminuindo essa energia de ligação está relacionado, né, a esses elétrons se tornarem cada vez mais não localizados. Né? Então estão mais dispersos aí na estrutura do sólido, né? Então aí com uma configuração mais semelhante a uma ligação metálica. Né? Por exemplo, no estanho, né, esses elétrons podem se mover livremente e podem transportar corrente elétrica pelo material. Né? Então isso é uma característica aí já de uma ligação, né, e de um material metálico. Né? Então a gente começa a alterar aí a configuração desses materiais. Né?
Quando tem elementos aí como o estanho e o chumbo, por exemplo, né, como a gente viu, a ligação ela tem um caráter mais metálico do que covalente, né, por exemplo. Bom, sobre a energia de ligação, né, montei aqui uma tabela com base no livro do Callister, né, é o livro base aí para a nossa disciplina, onde eu tenho aqui a substância, energia de ligação e temperatura de fusão, né, o ponto de fusão desse material. E aí eu tenho aqui comparação entre ligações iônicas, covalentes, metálicas, van der Waals e hidrogênio. Tá? Caso vocês tenham interesse, eu posso fazer futuramente aí um vídeo sobre ligações de van der Waals e de hidrogênio, que seriam ligações secundárias. Né? A princípio, a ideia é falar especificamente de ligações primárias, mas dependendo da necessidade a gente volta a esse assunto. Bom, então o que a gente pode concluir sobre ligações covalentes, pessoal? Bom, a gente pode concluir aqui o seguinte, tá? Que nós temos uma ligação muito localizada e direcional desses elétrons. Porque eles estão localizados e eles não estão livres para se mover, né? Por isso, né, temos uma ligação muito forte. A energia de ligação está vinculada, né, a essa pouca mobilidade aí dos elétrons nos orbitais. Tá? Ela é bastante localizada. E novamente, né, eu tenho elementos aí próximos ao grupo 14, né, da tabela periódica, e esses elementos, em função de eletronegatividade, né, tendem, né, a formar ligações covalentes. Tá? Esses átomos, né, em função aí, por conta, né, de serem capazes, né, de dividir seus orbitais, tendem a completar a camada de valência, tá? Tornando uma ligação bastante estável, bastante forte em comparação às demais. Bom, pessoal, para o nosso tópico do vídeo de hoje, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, coloquem aí na seção de comentários. Necessidade para outros vídeos, de outros conteúdos, por favor, comentem também. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.